Entre tudo o que foi e o que nunca será, aqui eu sigo sem você, e aos poucos reaprendo a viver. Enquanto se vive o luto, a única saída é lutar. Esse episódio é para quem perdeu alguém, para quem sente saudade, para quem está tentando voltar a viver, mesmo sem saber por onde começar. E é também para quem não perdeu, mas sente medo, porque sabe que em algum momento isso vai acontecer. E para quem quer de alguma forma saber mais sobre isso para tentar se preparar, ainda que a gente saiba que o sofrimento é inevitável e não tem como se preparar 100% para esse tipo de coisa. Eu tive muita resistência em gravar esse episódio. Não é um episódio leve, não é um episódio gostoso de falar ou de ouvir, mas é um episódio importante. Traz um tema importante que a gente tem que encarar de frente, porque o luto faz parte da vida. E eu fiz uma enquete nos stories perguntando algumas sugestões de tema, e esse foi o tema que mais apareceu ali em quem participou. Para quem não sabe, eu perdi um irmão quando eu tinha 18 anos, esse meu irmão tinha 15, 3 anos de diferença. E perder alguém tão próximo, tão importante para mim, tão jovem, me ensinou, vem me ensinando, né, sobre a finitude da vida. Eu falei um pouco sobre isso no episódio O que podemos aprender com a morte. Mas nesse episódio eu queria falar especificamente sobre o luto, especificamente para quem está nesse momento depois de perder alguém e está querendo um pouco de acolhimento, de apoio e de força. Lembrando que não existe uma receita, uma fórmula pronta, não existe um caminho único ali para poder passar pelo luto, porque cada luto é único, cada processo é único. Mas o que eu espero trazer aqui é um apoio, uma sustentação interna para quem sabe ajudar quem está atravessando esse momento agora. E assim como eu falei no episódio sobre a morte, episódio 5, se eu não me engano, esse não é um tema fácil para mim também, é um tema que me pega muito, mas eu sinto que a cada vez que eu falo sobre, eu vou integrando um pouco mais sobre, então é importante para mim também. Eu espero que te ajude, se você está passando por isso nesse momento, e que você saia desse episódio melhor do que você chegou. E no final, eu vou trazer alguns conselhos específicos para quem está passando por isso nesse momento. Então, bora lá. Bom, o que é o luto, afinal? Falando de maneira técnica, o luto é uma reação natural e esperada após o rompimento de um vínculo. Geralmente a gente escuta falar muito do luto em relação à morte de alguém, mas vai muito além disso. Vem de qualquer perda significativa que gera uma dor, que gera uma mudança brusca, que gera um vazio, uma sensação de corte, sabe? Então, por exemplo, o término de um relacionamento também gera um luto. A finalização de um ciclo importante, como por exemplo de um emprego de longa data, uma mudança de estado ou de cidade ou de país, o fim de uma relação com um familiar ou um amigo de longa data, mesmo sem essa pessoa ter morrido, esse afastamento também de pessoas que a gente teve ali um convívio durante muito tempo e aí por algum motivo, né, se afasta, também geram a sensação de luto. Então esses são os lutos não reconhecidos, mas que também são lutos. E eu achei importante falar brevemente sobre esses lutos também, porque muitas vezes quando a gente passa por esses tipos de lutos que não são reconhecidos como lutos pela sociedade, a gente costuma se culpar por estar sofrendo muito e a gente se pergunta, nossa, mas por que eu tô sofrendo tanto assim? E aí a gente pode ouvir algumas pessoas falarem, nossa, para de sofrer assim, ninguém morreu, não tem motivo para você ficar assim. Mas tem sim, só para que isso fique claro, para que você entenda que esse tipo de luto também é legítimo. Então, se você estiver sentindo aquela sensação de vazio após um desses exemplos que eu dei, saiba que é um sentimento legítimo e que também faz parte de um processo de luto. Ao longo desse episódio, eu vou falar muito sobre o luto de quem se foi, o luto pela morte de alguém próximo. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que não tem uma regra para o luto.
O luto é um processo muito individual, então cada pessoa sente de um jeito e no seu tempo. Então tem pessoas que depois de alguns meses se sentem um pouco mais fortes já para a vida e tem pessoas que podem passar anos ali em uma tristeza profunda. Então é um processo muito individual e não tem um tempo específico para acontecer o luto. Tem algumas fases desse processo e eu vou falar agora delas, mas essas fases elas não seguem uma ordem também, elas vão oscilando muito. É um processo bem confuso, então não é uma linha reta. Então a primeira fase do luto é a fase da negação. É quando você não quer acreditar que aquilo aconteceu, que aquele corte brusco veio, que a pessoa que estava ali com você, de repente já não está mais. Então a primeira fase é você não aceitar, é você negar mesmo, é você falar, não, isso não está acontecendo, isso é mentira, não está acontecendo. E às vezes você até se conta uma mentira e se engana e finge que aquela pessoa só foi viajar, que ela já vai voltar. É uma proteção emocional mesmo. A gente escolhe negar ali para se proteger, porque aquilo é demais pra gente suportar. Tem a fase da raiva também, que é uma revolta muito grande contra tudo, uma revolta com Deus, uma revolta com a vida. É aquele sentimento de tipo, como assim? Como assim eu vou viver num mundo em que essa pessoa não tá? Isso não pode estar acontecendo. É diferente da negação, porque vem aquela raiva mesmo. Acho que é a maior raiva que eu já senti na vida, gente. Pensa no sentimento de raiva que você tem, toda aquelas sensações físicas, mas muito, muito mais potencializado, sabe? Porque tem aquela impotência, né? Então, é um sentimento mesmo de gritar, de quebrar as coisas e de socar a parede, sabe? E tem a fase da barganha, que é aquele sentimento assim, e se? E se eu tivesse feito diferente? Se eu tivesse estado lá naquele momento? E se eu pudesse ter falado tal coisa para ele? Se eu tivesse, enfim, aquele sentimento de você querer controlar, de você mudar um pouco, de você poder ter alguma interferência no que aconteceu, sabe? É, é um sentimento, é uma vontade de controlar as coisas diante da impotência de não poder ter feito nada. E aí tem a fase da tristeza, uma tristeza profunda, que é quando a ficha começa a cair de verdade. Então é quando você percebe que os dias vão passando e você vê que aquela pessoa não vai voltar. E aquela ausência começa a pesar, como se fosse um buraco, um vazio muito grande. E muitas vezes a gente liga o automático para poder viver os dias, porque é tão pesada aquela tristeza que você prefere ligar o automático para não inconsciente, né? Para você não estar ali o tempo inteiro sentindo as emoções. Ou a gente simplesmente não tem força para nada e fica um casulo ali, vivendo esse momento, essa tristeza profunda. E quando a gente vive essa fase, não quer dizer que a pessoa está piorando muito, não quer dizer isso. É uma parte importante e que faz parte do processo do luto. Então tem que ser vivida, tem que ser sentida. E aí tem a fase da aceitação. A aceitação não é você esquecer, não é você deixar de sentir dor. É quando você encara a verdade e começa a encontrar formas de seguir, apesar dessa falta. E aí, como eu falei, não tem ordem, né? Então, esse ciclo vai. Então, você pode ter ali um breve lampejo de aceitação, assim, você começar a aceitar que essa é a vida a partir de agora. E depois você se revolta, tem raiva de novo, e aí cai num desespero de novo, de uma tristeza profunda, e vai para barganha. Então, é um ciclo não linear, que não tem também um tempo certo de duração. Agora, falando da minha experiência, né? Eu acredito que o luto não passa por completo, eu acredito que ele se transforma. A gente é que aprende a conviver com a dor. Me perguntaram isso uma vez, como é que você consegue? E minha resposta foi essa. A gente vai aprendendo a conviver com a dor. Então a dor não vai sumir. A dor tá ali, mas você aprende a conviver com ela. Você aprende a sustentar aquela dor sem que ela precise virar um sofrimento, sabe? Então
é como se fosse uma cicatriz que vai estar sempre ali e que dói de vez em quando mais forte, mas ela vai estar sempre ali como uma marca, né, dessa perda muito grande, esse buraco que fica, essa ausência ali, mas ao mesmo tempo é uma cicatriz que também conta uma história bonita, que também conta uma lembrança única, conta uma vida que te marcou para sempre. Quando eu perdi o meu irmão, eu tinha 18 anos, eu estava começando ainda a aprender sobre a vida, né? Não sabia muita coisa sobre a vida ainda, então quando aconteceu eu senti uma revolta muito grande. A minha fase da raiva, né, da revolta foi bem longa, assim, foi muito forte, assim, eu tive também muita negação. Então, durante muito tempo, a gente não falava sobre ele. Assim, eu falava quando as pessoas falavam sobre, e eu falava sobre ele, mas eu não trazia muito o nome dele. Ou quando alguém contava só a minha família, assim, minha mãe, meu pai, minha irmã, a gente evitava falar. Quando vinha, a gente mudava de assunto, porque é o que eu tinha de recursos emocionais na época. Eu não tinha recursos emocionais para poder falar sobre. É o que eu tinha na época e eu estava muito me protegendo, né? A gente estava se protegendo. Então, a negação parecia um pouco mais fácil, sabe? Então, a gente fugia de falar. Só falava quando alguém vinha falar e aí não rendia muito assunto para não remexer muito, sabe? E aí, com o tempo, eu lembro que eu ouvia muito das pessoas que eu era forte. Elas falavam assim: nossa, você é muito forte, eu não sei como você dá conta, você é muito forte. E a verdade é que eu não me sentia forte enquanto estava passando por tudo aquilo. Não é que eu me sentia forte. É que a única opção é ser forte. A única opção diante disso é ser forte, porque a gente vê. É cruel como que a vida vai seguindo, né? No dia seguinte, as coisas já começam a. Nada para a gente viver o nosso luto, né? Então, as demandas, o trabalho, as pessoas estão vivendo lá fora, você vê o tempo passando, correndo normalmente, as conquistas das pessoas, o trabalho, as demandas. Então, o mundo não para você sofrer, sabe? Então, eu lembro que eu ia seguindo, eu ia fazendo as coisas e com aquela dor, com aquele peso ali, aquela ausência ali. E a cada momento, uma das fases, né, mais latente. Tinha hora que era mais a raiva, e aí você vai, faz as coisas, chora, seca a lágrima e vai fazer. E aí tem hora que vem muito forte a dor, você sente. Então, é assim, a gente vai seguindo, tentando gerir essas fases que estão acontecendo cada hora uma, intercalando, sabe? E aí, como eu falei, por mais que eu evitasse trazer o assunto dele ou render muito quando falavam dele, eu sempre escrevia sobre ele. Eu tinha esses momentos de escrever e eu acho que isso me ajudou muito. Então, quando era uma data do aniversário dele, quando a data em que ele morreu, ou quando era Natal, que era uma data que era muito importante para ele, que ele amava. Em momentos assim que vinha essa lembrança muito forte, essa dor muito forte, eu escrevia, eu fazia textos para ele, e isso me ajudava muito também. Então, apesar de não estar falando tanto, eu fazia isso muito pela família, de não falar tanto também, porque eu via que minha mãe e meu pai ficavam muito mal quando a gente falava. Então, eu sinto que eu evitava falar também muito por eles, sabe? Mas eu escrevia, eu lidava com a dor da minha maneira. E aí, com o tempo, conforme eu fui amadurecendo e conforme aquela dor foi cicatrizando, eu comecei a falar mais dele. E eu fui entendendo que para a gente manter ele vivo, a gente precisaria falar dele. Me caiu uma ficha, sabe? De tipo, como assim? Para me proteger, pra gente se proteger, a gente não vai falar dele? Isso é assim, de um egoísmo, sabe? A gente vai deixar de. A gente vai fingir, então, que ele não viveu, que a gente não viveu todo esse amor. Então, para não sentir a dor, a gente vai tentar apagar todo o amor que a gente viveu. Eu tive esse sentimento, sabe? Esse questionamento. É claro que não falar durante um tempo, né? Evitar falar durante um tempo pode sim ser uma estratégia de proteção ali, quando aquilo é muito difícil ainda para a gente suportar emocionalmente, quando a gente está ainda muito abalado, quando
a gente não sente que tem recursos ali para passar por aquilo, pode ser ali no início uma estratégia de proteção. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que eu não queria aquilo. Que eu queria manter ele vivo, manter a memória, manter o legado dele, manter a nossa história juntos viva. E aí tem um livro que eu quero trazer aqui pro episódio, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma médica especialista em cuidados paliativos. E nesse livro ela fala da morte de uma maneira geral e traz, né, um novo olhar sobre a vida. Eu recomendo muito esse livro. Tem uma palestra dela no YouTube também, um TEDx que ela fez. E esse livro tem um capítulo específico sobre o luto. E ela fala que quando a gente perde uma pessoa amada, nem sempre aquele vínculo era feito só de amor, né? E quanto mais contaminado tiver aquele vínculo por outros sentimentos, como por exemplo mágoa, medo, culpa, quanto mais tiver esses sentimentos ali juntos, mais difícil é o processo do luto. Agora, quando aquele vínculo era feito de um amor genuíno, existe sim muita dor, tem muita dor, mas é esse amor também que vai ajudar a gente a passar pelo luto, que vai fortalecer a gente a enfrentar esse processo. Eu vou ler aqui uma frase muito marcante do livro, em que ela diz: a dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte. Mas também é por meio desse amor que conseguiremos nos reconstruir. Então, em resumo, é isso, né? Existe dor porque também existiu amor. Então, o luto é a prova de que aquele vínculo foi importante, de que aquele amor, aquela relação marcou a gente para sempre. E é por meio desse amor que a gente pode se reconstruir. Então, eu acho que essa frase fala muito sobre a gente se apegar a esse amor que foi vivido, a gente se apegar a isso para a gente conseguir seguir em frente, sabe? Tem uma frase que surgiu para mim durante meu processo de luto. Eu lembro de intuir essa frase assim e repetir ela para mim, de falá-la para minha mãe também, para minha família, pra minha irmã, meu pai. E essa frase nos deu muita força de alguma forma. A frase foi: eu prefiro a dor de ter perdido do que nunca ter tido a oportunidade de viver com ele. Então, todos os aprendizados, todos os momentos, todas as alegrias que a gente compartilhou, todo esse legado que ele viveu, não vai embora, fica com a gente. E essa frase, eu passei a carregar ela me deu muita força, né? À medida que a gente começa a aceitar, eu acho que isso vai muito em linha com um episódio que eu falei sobre a morte, o episódio 5, se você não viu, vale muito a pena ver, porque lá eu falo um pouco da morte, sem especificamente focar no luto, mas eu falo sobre a finitude da vida, né? Sobre a gente ter que trabalhar dentro de nós essa aceitação, porque é uma lei, né? Por mais que a gente não aceite, ela é uma lei, né? É a maior certeza que a gente tem. Então, se é uma grande certeza, se a gente não consegue controlar, aceitar, né? À medida que a gente começa a trabalhar essa aceitação e focar em tudo de bom que foi compartilhado com quem se foi, a gente consegue pensar: olha, ok, as coisas não aconteceram como eu gostaria, né? A vida não está, não acontece para mim, né? Ela acontece. Mas eu tive a oportunidade de dividir a minha jornada com ele, com meu irmão. Eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver com ele, de aprender tanto com ele. E ele me ensinou tanto, tão novo, mas me ensinou tanta coisa. E é muito louco isso. Então, tipo assim, como seria se eu nem tivesse tido essa oportunidade, né? Então, se eu tiraria ele da minha vida só para não sofrer. Então, vamos supor que eu não tive ele e também não vou ter essa dor. Não, eu prefiro conviver com essa dor, com esse buraco, mas ter tido ele, mas ter vivido essa história
e ter ele em mim, porque ele vai estar sempre em mim. Tudo que ele viveu, tudo que a gente viveu junto, tudo que ele me ensinou vai estar sempre impresso em mim. Então, essa frase, ela me trouxe muita força. É claro que no momento ali, no início, na revolta, talvez não faça tanto sentido, porque a gente está muito, com muitas emoções pulsando ali, mas à medida que a gente vai trabalhando essa aceitação e focando nesse amor, nesse legado, a gente consegue agradecer e se apegar a isso para seguir em frente, sabe? E no livro, Ana Cláudia fala isso, ela fala que se aquela pessoa trouxe tanto crescimento, tanto amor, tanta paz, força, alegria, tanta coisa boa, não é justo que tudo isso seja enterrado com ela também. A gente deve manter isso vivo, sabe? E ela fala que a partir do momento em que a pessoa consegue enxergar esse legado, que ela consegue enxergar o valor que teve esse vínculo, essa relação, ela consegue aos poucos sair desse buraco da dor. Uma outra coisa que ela fala no livro, que eu acho muito forte, é que quando a gente perde uma pessoa amada, a gente perde também a referência de quem a gente é. Porque nós sabemos quem somos muito pelo olhar do outro também. Então, quando aquela pessoa se vai, o olhar dela sobre nós também se vai. Então dá aquela sensação de perder a referência, sabe? Tipo, quem eu sou sem essa pessoa? Né? E aí vem aquele sentimento que não é só a ausência do outro, mas também é a ausência de si mesmo. Então vem aquela desconexão profunda, né? Então aquela apatia, aquela ausência emocional para a vida, como se você tá ali, mas ao mesmo tempo não tá ali, sabe? Porque tem essa desconexão, esse momento de perder a referência de quem é você. Então, isso é muito forte. E ela fala sobre a caverna. Ela fala que quando a gente tá vivendo o luto, é como se a gente entrasse na caverna. E eu vou ler essa parte aqui, que eu acho que vale a pena. Quando morre uma pessoa amada e importante, é como se fôssemos levados até a entrada de uma caverna. No dia da morte, entramos na caverna. E a saída não é pela mesma abertura por onde entramos, pois não encontraremos a mesma vida que tínhamos antes. A vida que será conhecida a partir da perda nunca será a mesma de quando a pessoa amada estava viva. Para sair dessa caverna do luto, é preciso cavar a própria saída. É muito louco isso, porque é exatamente isso, né? Quando a gente perde alguém, então, a gente entra nesse buraco, nessa caverna, e ninguém pode sair de lá por nós, né? Como ela falou aqui, as pessoas podem até ajudar, elas podem sim ajudar, mas ninguém vai poder sair de lá por nós. Ninguém vai poder fazer a sua parte de levantar, de continuar, de comer, de tomar banho, de respirar com calma. Ninguém pode fazer isso por você. É um processo muito íntimo, é um processo que é uma transformação muito profunda, é uma alquimia dentro da gente, porque a gente não vai sair a mesma pessoa desse processo. E eu acho que é o que eu falei em algum momento desse vídeo, que é sobre a gente reaprender a viver. É você reaprender a viver num mundo em que aquela pessoa já não existe fisicamente, pelo menos, né? A vida não vai ser a mesma, o mundo não vai ser o mesmo e eu não vou ser a mesma pessoa. Então, sim, ninguém vai cavar essa saída por você, mas as pessoas podem te emprestar ferramentas para te ajudar a cavar essa saída. Então, você vai precisar encontrar esse caminho de volta para a vida, mas não precisa ser sozinha, sabe? Então, você pode contar com apoio, com escuta, com as pessoas que você ama, com terapia, porque passar por esse processo já é difícil demais e passar sozinha é ainda mais difícil. Então, mesmo que dê vontade de se isolar, de ficar ali naquela caverna e não ver mais a vida acontecendo, mesmo que dê essa vontade, é preciso fazer um esforço para se permitir ser cuidada, se permitir ser ajudada, para aos poucos ter essas ferramentas para ir cavando esse caminho. E outra coisa que ela fala no livro é que uma parte muito sensível do luto é a pessoa que fica conseguir refazer a conexão com quem se foi por meio do que foi compartilhado com ela. Então tem esse corte brusco, né? A pessoa que se foi não tá mais ali fisicamente. Então quem fica
tem que, aos poucos, começar a aprender a se conectar com quem se foi de uma outra forma. E isso vai vindo com o tempo, à medida que a gente vai saindo dessa caverna. Ela fala que quando tem sentimentos, né, de mágoa, de culpa, de medo, como eu falei, o tempo nessa caverna pode acabar sendo mais demorado e a gente pode acabar indo para lados muito sombrios dentro de nós. Quanto mais revolta e medo e culpa a gente tiver ali no processo. No meu caso, como eu falei, a revolta foi, né, aquela raiva foi se dissipando a partir do momento em que eu comecei a focar no privilégio de ter tido o meu irmão. A partir do momento em que eu comecei a pensar no quão único foi ter a oportunidade de conviver com essa pessoa que só quem conheceu vai saber, né? E eu pude compartilhar 15 anos ali com ele de um jeito que me marcou para sempre. Então, quando eu comecei a focar nisso e na frase que eu comentei, né? Prefiro a dor de ter perdido do que nunca ter tido a oportunidade de conviver com ele. Quando eu passei a nutrir essa verdade, eu passei aos poucos a começar a sair da caverna. Agora, como que eu lido hoje com esse tema, né? 16 anos depois que meu irmão morreu. Ele morreu em 2009 e é muito louco pensar que agora tem mais tempo de vida sem ele, fisicamente, do que com ele aqui, porque ele viveu 15 anos, né? E agora tem 16 anos que ele faleceu. Então, como que eu lido hoje, né? Como eu falei, a dor não passa. Ela apenas deixa de ser um sofrimento constante. A gente aprende a conviver com a dor. Então, no episódio 5, onde eu falei do que a gente pode aprender com a morte, eu refleti muito sobre... eu tenho esse lado que tem medo da morte, que tem dificuldade de lidar com a morte, né? Perder o meu irmão muito nova gerou um trauma em mim e eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. Mas tem um outro lado meu mais consciente, né? Um lado mais... Esse lado que trabalha mesmo esse medo, né? Que tenta aceitar a finitude da vida, que tenta enxergar que se eu quero apreciar a vida, se eu quero viver, eu tenho que estar disposta também a lidar com a morte, né? Porque quanto mais velha a gente vai ficando, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai lidar com a morte, com o luto. Então eu tento trabalhar isso, de que a vida é esse mistério que a gente não compreende tudo, que ela é o que é, e que por algum motivo meu irmão foi embora antes de mim, foi embora cedo demais. E tem dias que isso dói muito. Tem dias que essa dor volta com tudo, sabe? Tem dias que vem uma lembrança, alguma coisa que me faz rir, mas ao mesmo tempo me rasga por dentro, porque eu sei que eu nunca mais vou viver aquilo. Então é uma coisa ambígua. É gostoso lembrar, mas tem dia que essa lembrança toca num lugar que ativa de novo aquela revolta ou a tristeza, sabe? Então, é a dualidade da vida, né? É gostoso lembrar do que foi, mas dói pensar que nunca mais será. Então, muitas vezes eu me permito fazer esse mergulho, sabe? Quando vem uma lembrança, quando eu escuto uma música dele, a música que ele amava, quando é o aniversário dele, quando eu encontro um amigo dele, e aí eu penso, como que ele estaria? Como que ele seria hoje com tal idade? Ou quando eu tô vivendo alguma coisa e eu penso, o que que ele falaria nessa situação? O que que ele ia achar disso? E aí, nesses momentos, quando vem, assim, eu sinto que eu preciso me conectar mais com ele, eu me permito sentir. É como se eu precisasse ali sentir com intensidade toda a dor para também sentir o amor, sabe? E honrar também o legado dele. Então, é como se... Como que eu posso explicar, assim? É como se existe aquele sentimento muito lindo, muito puro, muito gostoso que a gente tem do amor. Só que para eu acessar com intensidade, sabe? Lembrar dos detalhes e
eu precisasse atravessar essa dor. É como se a dor estivesse ali no caminho e eu precisasse passar por ela para poder acessar esse amor também. E aí eu gosto de fazer isso de tempos em tempos para me conectar com ele e para cicatrizar um pouco mais a dor, sabe? Da última vez que a gente fez isso foi no último aniversário dele, sem ser desse ano, no ano passado, 2024. Eu tava em Belo Horizonte, na casa dos meus pais, e a gente se reuniu, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, para ver fotos dele. A gente começou a ver todos os álbuns de fotos que a gente tem impresso dele. E aí a gente começou a ver as fotos, a gente começou a ver ele desde bebê. E aí meu pai não queria ver inicialmente, ele foi bem resistente, assim, né? Homens, no geral, têm mais dificuldade de lidar com as emoções. E aí, aos poucos, ele foi se abrindo para ver, mas ainda não foi fácil fazê-lo ver, mas a gente foi vendo, e aí a gente começou a ver e foi lembrando e lembrando, a gente começou rindo de uma memória ou outra, rindo, e aí a gente foi. Quando a gente foi entrando nos detalhes, nas minúcias das coisas, ali, dos momentos, não tem como, né? Vem aquela dor, aquela tristeza profunda, volta com tudo, sabe? É como se a gente tivesse acessado ali, tocado mesmo na cicatriz, né? E aí, eu lembro que meu pai, da última vez, ele chorou, ele falou assim: eu não queria, eu não quero, eu não queria. Aí ele saiu, assim, porque ele não conseguiu dar conta de lidar com aquilo de novo. Ele saiu da sala, e aí ficamos lá, eu, minha irmã e minha mãe. E aí a gente chorando, e aí a gente foi, se abraçou, assim. É um momento muito íntimo, não sei nem se eu deveria estar compartilhando aqui. Mas eu acho que sim, porque pode inspirar outras pessoas também a terem esse ritual. Esse ritual é em família, assim, sabe? De conexão com a pessoa que se foi, eu sinto que foi isso. E aí a gente tava ali, minha mãe, minha irmã e eu. E aí eu senti de chamar meu pai pra vir também, porque ele tinha saído, eu chamei ele, pai, vem. E a gente se abraçou, a gente chorou, a gente se permitiu sentir, sabe? Sentir mesmo essa dor, esse vazio que foi deixado. E aí depois de sentir tudo isso, de chorar, sabe, eu sinto que a gente meio que lavou a alma e ao mesmo tempo se aproximou dele. É muito louco, porque eu me senti mais perto dele depois. Então foi uma forma de dizer pra ele: olha, é esse amor que a gente tem por você. Esse é o espaço que você ocupa na nossa vida, no nosso coração. Por mais que às vezes no dia a dia a gente nem sempre tá chorando, nem sempre tá acessando isso, falando o tempo inteiro, quando a gente se permite acessar, mergulhar, para poder sentir esse amor, a gente inevitavelmente tem que passar pela dor, né? Então, foi um momento muito lindo, assim, que eu vou levar para sempre e sentir de compartilhar, porque eu acho que esses rituais é o que a Ana falou no livro, né? A gente tem que criar formas de se conectar com a pessoa que se foi, novas formas de se conectar. Então, esses rituais, né, de ver foto, de fazer o que a pessoa gostava de fazer, de comemorar alguma coisa, de homenageá-la de alguma forma, né? Eu demorei a entender que o luto não precisa ser só na tristeza e no choro, que a gente também demonstra para a pessoa o quanto ela foi importante quando a gente vive uma coisa legal também, lembra dela. Então, quando eu tô viajando e vivendo uma coisa incrível, e aí eu lembro dele, ou toco a música dele em algum momento, eu me permito me conectar com ele ali, ou fazer alguma coisa que ele ama. Eu gosto muito de comer, quando eu como alguma comida que sobra aquele caldo no prato, eu faço uma coisa que ele sempre fazia, que é pegar o prato e tomar o caldo. Ao invés de pegar uma colher e pegar o caldo que sobrou, ele virava o prato assim, colocava na boca e virava o caldo. E eu faço isso até hoje, porque é uma forma de me conectar com ele, de homenagear ele. Então, entender que a gente pode também se conectar com essa pessoa em momentos felizes, sabe? Às vezes vai vir a dor, vai tocar na cicatriz, e aí a gente escolhe se agora eu vou permitir sentir ou não. E dependendo do momento, de tempos em tempos, eu me permito esse mergulho. E eu recomendo muito, porque por mais que doa, depois eu saio como alguém que
de alguma forma, revisitou ele também, sabe? E abraçou ele também, de alguma forma. Quando vem esses momentos, essas lembranças, eu sinto a dor, mas também sinto o amor bem forte. Eu aproveito esses momentos que acontecem, assim, de lembrança, de alguma coisa que aconteceu, alguém que eu encontrei, para me conectar com ele, sabe? É como se fosse uma maneira da presença dele se conectar comigo. E dói muito sim não ter a presença dele, dói muito pensar em tudo que a gente não vai ter nunca. Mas, como eu falei e eu reforço aqui, iria doer muito mais nunca ter tido a oportunidade de estar com ele, de ter essas memórias que eu tenho dele, tudo que a gente compartilhou e que eu vou levar para o resto da vida. Então, amar é mesmo coisa de gente corajosa. Eu gosto de pensar assim: as pessoas não são nossas, elas são emprestadas pra gente, né? Mas o amor que a gente vive, isso fica para sempre, isso não morre. E aí eu lembro de uma frase do filme Interestelar, que foi o Dr. Brand que disse, que fala: o amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Então, eu sei que não é fácil a gente atravessar a dor para poder sentir o amor com intensidade, mas à medida que o tempo vai passando e que a gente vai saindo dessa caverna, eu recomendo muito ter esses momentos de cultivar a presença da pessoa que se foi, mesmo sem ter ela aqui. Então, no meu caso, por exemplo, né, além desses exemplos que eu dei, quando eu encontro um amigo dele, eu tento conversar com esse amigo, tento ter um momentinho ali, sabe? Abraçar esse amigo, é como se eu estivesse mais perto dele também. Às vezes, escutar uma história sobre que eles viveram juntos que eu não sabia. E aí é uma nova história que eu vou ter sobre ele. Colocar a música dele para tocar, né? Então, ver fotos, como eu falei, o exemplo de fazer coisas que ele gostava de fazer. Eu falei de coisas que me ajudaram, agora falando de coisas que não foram positivas durante o processo do luto, né? Escutar de pessoas frases como seja forte, ou o tempo vai curar, o tempo vai resolver tudo, ou foi melhor assim, ele descansou. Esse tipo de frase não ajuda em nada. É muito melhor a gente receber um espaço para a gente ser ouvida, para a gente desabafar, para a gente ser acolhida, do que escutar essas frases que acabam minimizando tudo que a gente está vivendo, né? A gente está se sentindo despedaçado, nosso mundo caiu e alguém fala essa frase e eu acho que não é por mal. Na maior parte das vezes não é falta de empatia, eu acho que é falta de jeito mesmo. As pessoas não sabem como reagir ao luto, elas sofrem ao ver a gente sofrer e elas não sabem o que fazer. Então, um conselho para você que conhece alguém que está passando por esse processo de luto é simplesmente esteja ali, aberta para escutar essa pessoa, falar que você tá ali, você não tem ideia do que ela tá sentindo, mas você oferece esse apoio e você tá ali porque ela precisar, que ela pode contar que você vai estar ali do lado dela. Isso já é mais que suficiente, gente, do que simplesmente vir com essas frases que diminuem ou tentam diminuir a nossa dor, sabe? E agora falando de conselhos, né, para quem tá passando pelo luto, acho que a primeira coisa que eu diria é sinta tudo o que tiver que sentir. Não se apresse para passar pelo luto. Viva o luto sem pressa. As pessoas nos apressam porque elas, não, como eu falei, elas não sabem lidar com a gente sofrendo, elas querem ver a gente bem logo. Mas, como eu falei, o luto não tem tempo certo. É um processo muito individual, muito único. Então, sinta tudo que vier, todas as emoções que se apresentarem. Então, o amor, a confusão mental, a dor, o medo, a revolta, tudo que vier, sinta tudo isso, porque tudo isso faz parte do luto. Não se apresse. Mas quando você estiver diante de uma emoção desafiadora ali, eu acho que uma forma da gente criar uma sustentação interna é a gente não reprimir as emoções, sabe? Então, sinta mesmo as emoções atravessando o seu corpo ali, mas sinta num lugar de, olha, eu tô sentindo isso aqui, tá muito difícil, mas eu tô aqui comigo, eu tô aqui, sabe? Quando a gente se coloca com
Com essa postura diante das emoções, sem reprimir ou sem buscar distração, sem buscar fuga, a gente vai criando resiliência, a gente vai criando esse lugar de sustentar as emoções, sabe? E uma coisa também que eu acho muito importante é olhar para o sofrimento como algo separado, sabe? Entender que você não é o sofrimento, que uma parte de você está sofrendo, mas que você não é o sofrimento, sabe? Eu acho que fazer essa distinção também é importante, para a gente lembrar que mesmo ali na dor, no caos, naquele sofrimento imenso, ainda tem outras partes acontecendo. Também não sentir culpa por sorrir, não sentir culpa por conseguir se distrair, por viver um momento legal, sabe? É muito comum a pessoa sentir culpa porque ela pensa que, nossa, se eu tô rindo é porque eu esqueci a pessoa, e não é. Isso não quer dizer que você esqueceu ou que você não tá sofrendo. Quer dizer que você tá viva e que tem mais coisas acontecendo, que a vida tá acontecendo. E que assim como a dor faz parte, vão ter outros momentos também fazendo parte. Então uma coisa não anula a outra. Sentir alegria não quer dizer que você esqueceu a pessoa ou não tá mais sentindo saudade. Então acho que isso é muito importante da gente saber. E como eu falei também, da gente poder perceber que a gente pode homenagear a pessoa também nesses momentos alegres, sabe? A gente também pode fazer da nossa vida uma grande homenagem para essa pessoa. É claro que isso não é fácil, né? E se você estiver muito mergulhada na dor, pode ser que isso nem faça muito sentido agora para você, mas eu acredito muito que alguma coisa que eu falei aqui pode ser uma sementinha que vai germinar depois, sabe? Que vai te ajudar depois a criar uma nova relação com a pessoa que se foi. Então, além de passar pelas emoções com coragem, sentindo tudo que vier, sem se apressar, eu também acho que é importante você, aos poucos, né? À medida que você se sentir confortável, você falar também da pessoa que se foi, sabe? Falar mesmo da pessoa, lembrar dos momentos. Falar de quem se foi não quer dizer que você está preso na dor, preso no passado. Como eu falei aqui ao longo do episódio, lembrar também é uma forma de amar. Então, usar as oportunidades para poder falar dessa pessoa. Criar rituais também, assim como eu falei, eu escrevi bastante no meu processo, escrevo até hoje, quando vem mais forte aquela emoção. Então, escrever é acender uma vela para a pessoa, guardar um objeto dela com carinho, você escutar uma música que ela gostava muito, fazer algo que lembre ela, né? Isso te ajuda a organizar a dor. Você vai encontrando um espaço ali para colocar essa saudade, sabe? E vai criando uma nova forma de conexão com essa pessoa. Uma conexão que não é mais física, mas que ela acontece dentro de você. Então, você criar rituais, por exemplo, diante de um momento importante, você se conectar com essa pessoa, ou diante de uma decisão, é você pensar o que essa pessoa falaria para mim, sabe? O que ela faria no meu lugar? Uma outra coisa muito importante é você buscar ajuda de amigos, de terapia, de espiritualidade. Então, você se conectar com algo maior, sabe? Se conectar com algo que te dê essa força interna mesmo. Então, divida esse momento com os seus amigos. Você não tem que passar por isso sozinha. Tem pessoas, tem psicólogos, terapeutas que estudaram sobre isso para te ajudar. Você não tem que passar sozinha, porque já é difícil passar por isso com apoio. Sem apoio é mais difícil ainda. E se você tiver em um momento em que as pessoas já se dispersaram, porque é muito comum que no começo a gente receba um apoio maior e depois esse apoio vai diminuindo, se você sentir essa falta de acolhimento e de ajuda, se abra para as pessoas, se permita pedir ajuda, sabe? Você pode falar para quem você confia, para quem você se sente seguro. Olha, eu tô sentindo falta de mais presença sua, de mais escuta. Eu gostaria de ter um pouco mais de apoio nesse momento. Sempre vai ter alguém pronto para te ajudar, para te apoiar. Mas muitas vezes as pessoas acabam deduzindo que pelo tempo a gente já melhorou, né? Mas tem muitos casos que a pessoa pode ter uma piora com o tempo.
Então, se você conhece alguém que passou por um luto, esteja ali, esteja rondando, esteja presente, faça com que essa pessoa sinta que ela não está sozinha. Isso faz muita diferença. E por fim, escolha voltar aos poucos. Não tente voltar toda a sua vida de uma vez só. Vai aos pouquinhos fazendo os movimentos. É claro que a gente não pode parar a nossa vida para poder viver o luto, né? Para poder o mundo não para a gente sofrer, né? Só quem tem privilégios consegue de fato parar a vida para viver esse luto, mas no geral a gente continua trabalhando, né? No geral a gente passa pelo luto mais fazendo as coisas básicas, que é trabalhar, comer, e vai fazendo no meio que no automático. E a gente se fecha para o restante das coisas que são escolhas, né? Que é encontrar as pessoas, que é fazer o que a gente gosta, né? A gente se fecha muito para isso nesse processo. E não tenha pressa de voltar com tudo, né? Não tenha pressa de se encontrar com as pessoas, de vai fazendo um movimento por vez, sabe? Às vezes é assistir um filme que você gosta, às vezes é tomar um banho quente, fazer um ritual ali de se conectar com você, às vezes é ir fazer uma caminhada. É aos poucos que a gente vai voltando à vida. A gente não volta para a vida que a gente tinha antes, né? É uma outra vida, mas aos poucos, um passo por vez, a gente pode ir saindo dessa caverna. Bom, chegamos ao final desse episódio. Não foi um episódio leve, não é fácil falar sobre isso, nem ouvir sobre isso. Eu sei que não é gostoso, mas eu acho que esse espaço aqui é um espaço para a gente falar também de coisas difíceis. E eu te agradeço por ter chegado até aqui. Te peço para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por um luto nesse momento. Eu queria aproveitar esse espaço para mandar um abraço muito apertado para a Helenice e para a Gabriela, que são duas queridas que eu considero muito, que são família para mim, que estão passando por um luto agora do João. Queria mandar um abraço também para o Marcelo, meu amigo, que perdeu um irmão também recentemente. Um abraço para minha mãe e meu pai, que perderam um filho. Um abraço para minha irmã, que viveu esse luto junto comigo, do nosso irmãozinho. E um abraço para você, bem apertado, que está passando por isso aí do outro lado. Mesmo sem te conhecer, eu quero dizer que você não está sozinha, que você não tem que passar por isso sozinha. Se você sentir, pode me escrever para falar mais sobre isso, que eu estou aqui aberta. É isso, obrigada por assistir até aqui. Te peço para avaliar o episódio no Spotify, porque isso me ajuda a entregar para mais pessoas. E se você está no YouTube, eu te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, para que a gente possa continuar juntos aqui em outros conteúdos. É isso, até semana que vem.